pessoal, agora realmente com vocês, Davi Marcondes, salve de palmas para ele. Valeu, Pokémon, obrigadão. Bom dia! E aí, galera, beleza? Galera enfrentando a sexta-feira na chuva, vindo aí no evento. Parabéns, galera, vocês são foda. Bom, Pokémon explicou, mas fala um pouquinho só ali, né, apresentação. SPL e suas estruturas de dados, como elas funcionam. Beleza, a data do evento, ok, tudo beleza, toda uma entradinha, esse daí é o tema mesmo. Fazer uma introdução rápida para falar sobre mim. Pokémon falou algumas coisas, mas eu vou falar só um pouquinho de novo, só para ser um pouquinho chato. Sou o Davi Marcondes Moreira, eu sou desenvolvedor de software no Pagar.me. Pode pesquisar por DevDrops em Twitter, GitHub e algumas coisas que aparecem lá, tipo, espero eu, umas coisas bacanas. Eu gosto pra caramba de estrutura de dados. É uma das coisas que tipo, me motiva bastante. Para mim, servia muito como incógnita de entender quando eu estava começando em programar. Para mim, tipo, achava tipo, meio mainstream. E quando as coisas começaram a fazer sentido, principalmente algoritmos de ordenação, putz, para mim foi outra experiência. E por que falar sobre SPL? Bom, vale citar um pouquinho do que é SPL em si, principalmente do que são estruturas. Por que falar da parte das estruturas de dados em si, que é a minha atenção da palestra? As estruturas elas servem basicamente como alicerce. Como essa imagem que tem toda essa estrutura de metal aqui, toda a parte de estrutura de dados que existe numa linguagem de programação, ela serve como os alicerces mesmo de tudo. Sejam matrizes, vetores, strings, chars, tudo isso daí, todas as estruturas compostas, elas servem para gerar todo o mais de maquinário que a linguagem vai oferecer no teu dia a dia. Então, muitas das coisas que tem na SPL são de estruturas bem interessantes, que se a gente chegar e der uma atenção para elas, a gente parar com carinho, com um certo jeitinho, assim, a gente poder aprender elas, e hoje em dia a documentação delas é muito boa, no passado infelizmente não era, a gente poder se dedicar para elas, a gente tem um ganho muito bacana para poder aprender várias coisas que estão dentro do PHP e que a gente normalmente no dia a dia a gente não vê. Só vale um disclaimerzinho que é bem importante. Muitas dessas questões de estruturas de dados, elas realmente pedem que você tenha uma dedicação com relação de algoritmos para poder chegar a entender. Então, tipo, experimentem à vontade, conheçam, se aprofundem nisso daí, mas tipo, não precisam exatamente fazer as mudanças logo de imediato, principalmente quando a gente não as conhece tão bem. Como, por exemplo, se no seu dia de trabalho, o seu dia for mais ou menos o dia desse motorista, assim, que ele está resolvendo esse tipo de coisa com um projeto pegando fogo, cara, prefere por enquanto o array e depois você vai se especializar, fazer uma coisa diferente, e aí você vai vendo como que você consegue melhorar na sua aplicação. Mas vai aos poucos, tipo, não precisa sair tipo, fazendo uma situação pior do que o cenário do dia a dia desse cidadão aí que está bem lascado. Bom, depois de explicar os motivos, porque eu gosto de falar das estruturas de dados da SPL, porque são interessantes, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. E depois, no final, depois que eu explicar mais ou menos o funcionamento delas e quais estruturas a gente tem lá dentro, eu vou mostrar um benchmark aqui para vocês, que mostra mais ou menos uma comparação das estruturas, suas manipulações em comparação ao array nativo do PHP. E isso daí vai ser rodado ao vivo, então oremos. A primeira classe que a gente tem menção das estruturas de dados da SPL é a SPL Doubled Linked List, ou lista duplamente encadeada. Quem aqui já ouviu falar sobre listas em programação? Beleza, a gente normalmente sabe que listas a gente tem uma sequência, né? A gente tem a cabeça e a gente tem a cauda. Ele começa, tipo, tá passando por cada um dos nós. A diferença da duplamente encadeada é que cada nó conhece exatamente onde está seu vizinho. Ou seja, o nó ele tem a referência da informação, ele tem a referência do nó seguinte e a referência do nó próximo. E quando um desses nós não tem uma dessas informações, seja do nó seguinte ou nó próximo, ele é a parte do rabo, digamos assim, da cauda, ou a parte da cabeça, do começo da lista. Ali é mais ou menos uma ilustração, onde mais ou menos, vamos supor, a gente tem uma lista duplamente encadeada, com 3 valores, 5, 4 e 3.
E ele tem ali determinando o começo. E aquelas duas lacunas cinzas ali, elas mostram a praticidade que tem de você saber exatamente, dentro da estrutura, onde tem cada um dos outros nós. Isso permite uma característica única de uma lista duplamente encadeada, que você consegue percorrê-la do começo ao fim e do fim para o começo. Diferentemente de uma lista, que você precisa depois voltar ao começo dela e reordenar. Dentro da SPL, a gente tem algumas classes que consomem diretamente a Double Linked List, que são a SPL Stack, que é a implementação de pilha dentro de programação. Acho que muita gente... Alguém aqui não ouviu falar sobre pilha? Bom, legal, joia. Enfim, é o conceito tipo de você estar colocando as coisas. A gente vê aqueles exemplos de pilha de livro, pilha de prato, etc. E tal, mas a pegada é essa. Elementos que são colocados primeiro, eles vão ficando abaixo, e depois, quando você precisa tirar esses elementos, você tira os últimos que entraram. São os princípios de last in, first out, first in, first out. E também que implementa, que vem da, tipo, estende a Double Linked List, é a SPL Queue, que é a implementação de fila que tem. Então, bom, beleza. Ela tem o mesmo tipo de regra. Ambas consomem uma propriedade da Double Linked List, que é o modo de iteração. Ele tem dois modos distintos, que é o First In, First Out e o Last In, First Out. A Stack e a Queue, na verdade, são classes que têm elas já implementado nativamente para você poder consumi-las. E a fila, bom, como é uma fila normal, né, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Elas são estruturas que respeitam a ordem inserida dos dados, ou seja, conforme você for colocando informação nela, ela vai preservar daquela forma como você está, a menos que você faça um sort, a menos que você mude propositalmente a ordem daquilo dali. Ela vai permanecer da forma como você quer. E é uma implementação bem bacana quando você, por exemplo, precisa trabalhar com listas seriais vindas de alguma informação. Um detalhe bem bacana, que eu já cheguei a falar de SPL antes no passado, e era uma coisa que, para mim, era tipo dever cívico chegar e ver, era pesquisar por aí no mundão afora de meu Deus aí, alguns casos de uso dessas classes. E pesquisando mais a fundo, tipo, eu encontrei, depois tem uma ferramenta tipo, bem bacana, eu coloquei ela nos links de referência, depois eu posso falar um pouquinho mais. Ela faz uma pesquisa similar à pesquisa de código do GitHub, com a diferença de que o GitHub ele meio que pesquisa mais ou menos meio que padrão de texto, então ele pode acabar achando outros conteúdos lá dentro como arquivos de texto, enquanto que essa ferramenta ela pesquisa por usos em repositórios. Então é bem bacana. Essa classe é uma classe chamada Zend Signal Slot. Ela pertencia ao Zend Framework 2, digo pertencia porque ela realmente não pertence mais, ela não fazia parte, mas ela é uma parte do Zend Framework 2 que tinha implementação direta da SPL Stack, ou seja, ela tinha um comportamento de uma pilha, ela estendia diretamente e essa Response Collection estava trabalhando com esse cara, ou seja, todos os comportamentos que você tinha de uma pilha, esse cara se comportava lá dentro. Quem aqui já usou a Zend Framework 2 mais ou menos na época que o framework implementava essa classe, provavelmente usou ela e tipo, estava usando totalmente alto nível sem conhecer que tinha esse cara lá dentro. Outra classe que é bem interessante e que eu tomei muita rasteira quando fui aprender da primeira vez ela, é a SPL Heap. A SPL Heap ela é a implementação de árvore binária. A árvore binária, como está mostrando aquele desenho ali, é aquele diagrama de decisão que a gente tipo, vê na faculdade, ou vê em curso técnico, em algumas partes tipo, mais teóricas, assim, onde conforme você vai colocando os elementos, né, eles vão se tornando folhas, conforme o tipo de comparação. E esse é o macete que essa estrutura tem. Ela realiza comparações para ajustar essas informações dentro dela. Ou seja, ela é uma classe abstrata, tipo, na essência dela, e ela tem a ideia de forçar você a implementar um método de comparação, que espera algum resultado para dizer se valor 1 é o valor diferente do outro. Fazendo esse tipo de comparação, ela reordena. Como ela é uma classe abstrata, ela precisa ter algumas implementações nativas. Você pode fazer, estendendo ela diretamente, ou pode consumir alguma que já tem dentro da própria SPL. A gente tem a Max Heap, que ela faz uma ordenação fazendo comparações de maiores para menores, e tem a Min Heap, que faz do menor para o maior. Aí é até curioso, porque geralmente as classes elas têm um nome tipo, espelhado diretamente, mas tem um terceiro cara, que vem direto da família da SPL Heap, que é o SPL Priority Queue, ou seja, fila prioritária. Ele trabalha como uma fila, mas ele também consome uma ideia de método de priorização. Ou seja, a fila você só tem tipo, os métodos de você estar colocando.
os valores lá dentro. Mas a SPL Priority Queue, ela tem um segundo parâmetro que diz qual é o valor de prioridade dela. E ela, com base desse parâmetro, vai reordenar as coisas para você dentro da estrutura. Dado essa característica dela, como dela se organizar a cada elemento que você insere, ela é uma das estruturas mais lentas a curto prazo. Porque, imagina, você tem, por exemplo, uma heap, uma árvore com 10 nós. Beleza. E aí depois você coloca mais uma informação. Ok, ela vai precisar reavaliar vários nós lá dentro para saber onde colocar aquele cara. E por aí vai. Toda vez que você insere, percorre, remove, ela repete essas operações de comparação. Outra amostra de código que eu encontrei, que consumia esse cara, eu achei uma lib, dentre várias libs de PHP para fazer PDF. Quem nunca aqui fez PDF com PHP? Rapaz de sorte. Enfim, existem várias, e essa daqui, no caso, ela até tinha bastante star no GitHub, e ela tem implementação direto da árvore binária. Ela tem ali, diretamente, ela tem um insert, e vejam que o segundo método é o carinha de comparação, que é o único método abstrato que a SPL Heap faz, que você tem aqui implementar. Então, ele está fazendo aquela comparação. Ele abstraiu dentro daquele objeto que ele recebe para comparar de um para o outro, mas a ideia é que ele retorne um valor para dizer como ele vai ordenar lá dentro. Outra estrutura, e essa daqui é uma das estruturas mais bacanas que tem, e até com tanto quanto curiosas, porque geralmente a gente em PHP não vê muito dessa realidade. A SPL Fixed Array. Ela é literalmente um array de tamanho fixo. A gente sabe que a gente cria array igual água no meio do código. A gente vai fazendo negócio e, nossa, vira um inferno. Só que a gente sabe que quando a gente está criando o array, ele é dinâmico. Isso quer dizer que ele vai, conforme a inicialização e inserção de valores, ele vai começar a alocar certo espaço na memória para que você possa usufruir desse dinamismo da estrutura. Então, beleza, você criou o array, daí você vai colocando coisa, e beleza, bacana, joia, e assim vai a vida. Esse cara, ele coloca uma regra de que você trabalha com um tamanho fixo. Ou seja, para quem trabalha com linguagem bem fortemente tipada, C, Java e coisas do gênero, você realmente está determinando qual é a quantidade de itens que vão lá. Ali mais ou menos o desenho, mostrando mais ou menos o que seria um cara fixo. Outra característica que torna ele bem interessante, aliás, duas, eu coloquei duas, eu falei uma, mas enfim. Ele tem os índices como uma regra de que só podem ser valores numéricos inteiros. Então, você não consegue fazer um SPL Fixed Array de valores associativos. Por exemplo, a gente não consegue colocar string nos índices. Ele só consegue ser inteiros. Ele literalmente vai disparar uma exceção. E ele também permite, isso que é bacana, pô, eu quero trabalhar com esse cara, mas eu tenho array. Beleza, você pode pegar um array normal e inserir dentro dessa estrutura, que ela vai entender aquilo dali. E você também pode pegar depois a estrutura e pegar o array depois de volta dela. Ela tem métodos que permitem você trabalhar com esse tipo de interface. Então, você não perde a partir do processo. E, por esses detalhes, tamanho fixo e índices numéricos, ele consegue ser mais rápido em iteração do que um array normal. Isso que é uma das coisas mais bacanas. Eu ia dizer foda, mas agora falei foda, enfim. Que essa estrutura tem. Esse daqui é um projeto que eu acabei pesquisando também no GitHub. Ele era uma ferramenta para trabalhar com Bitcoin. E ele tinha, direto na implementação dele, ele tinha um parâmetro que era um fixed array, para poder trabalhar com aqueles caras. Então, por exemplo, lembra que eu falei, pô, você pode pegar o conteúdo e trazer de dentro da classe como um array. Beleza, esse toArray ali que está sendo chamado é justamente isso. Ele te retorna todos os dados no formato de um array bonitinho para você. Lembrando, um array puramente de índices numéricos. Beleza. A gente viu as classes, são essas. A gente tem cada estrutura e fica a pergunta. Se a gente pegar cada estrutura e botar elas correndo 80 km, quem ganha? Bom, piada besta, mas enfim. Eu vou mostrar agora para vocês o benchmark que eu comentei. Tá melhor? Muito obrigado pelo feedback. Desculpa, eu acabei atropelando isso daí. Esse aqui é um código que eu coloquei no GitHub, que tem mais ou menos o exemplo. Lembrando, esse tipo de benchmark ele foi feito baseado no mesmo benchmark que uma outra equipe fez
para um outro tipo de estrutura de dados, que é chamado de PHP-DS. Eu não parei para falar dela nesse caso específico, tentei me ater só ao lado do SPL, mas ele é um benchmark bem legal, porque ele trabalha com um código simples para você poder criar algumas formas de inserir e manipular as estruturas e depois calcular tempo de execução de cada um dos testes que você faz e também memória consumida. Então eu só peguei ela, tirei as classes do DS e coloquei as classes de SPL para poder rodar bacaninha. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Sim, deixa eu só fazer uma coisinha para ficar mais fácil. Que senão as pessoas não vai ficar muito difícil para a galera enxergar. Desculpa, gente, é que eu sou meio doido de trabalhar com transparência no terminal. Todo mundo está conseguindo enxergar? Está de boa mesmo? Beleza. Bom, então, beleza. Só para mostrar, esse carinha que está aqui no Docker Compose é a imagem latest. Eu baixei literalmente ontem, então ela realmente está com uma latest, ele está rodando com PHP 7.2. Então, é bem interessante a gente poder ver a execução desse cara com a versão default da linguagem hoje. Então, beleza, ele roda ali rapidinho. Eu montei 2 exemplos de teste. Notem que o priority queue no drop, ele foi o primeiro que começou mais devagar. Ele fez todas as partes dos testes. Não precisa que abra para mim. Eu vou só pegar aqui. E ele gera esse output aqui, bonitão, desse gráfico plotado mais ou menos de cada tipo de execução. Então, mais ou menos pelas cores, aliás, se alguém tiver dificuldade de entender qual é a parte da cor aqui, tal, só levanta a mão que eu explico, beleza? Beleza. Essa linha azul que está logo aqui onde eu estou com o cursor aqui, ela é a linha tradicional do array de PHP. Todas as estruturas aqui elas foram submetidas à inserção de mais de 1000 vezes de itens multiplicados dentro dela, usando o range. Então, ele estava gerando valores aleatórios, inserindo em cada uma delas e metralhando tudo isso daí dentro de um tempo. Dá para ver que, logo de cara, a priority queue ela é uma das que mais sofrem nesse cenário. Por quê? Ela precisa, a cada item que está entrando, como eu falei, reavaliar a posição de todos os itens que existem dentro da árvore. Então, ela vai consumir mais tempo, conforme você está inserindo mais elementos dentro dela. Mas, curiosamente, como eu tinha comentado também, aquela cinza penúltima ali, a SPL Fixed Array, ela está abaixo de um array tradicional. Ou seja, ambos recebendo o mesmo tipo de input, no mesmo tipo de manipulação, o SPL Fixed Array ele consegue trabalhar mais rápido. Ali depois a gente tem meio que num páreo ali, meio que empatado as ideias ali da linked list, a stack e queue, trabalhando com todos os caras. Então, geralmente, eles estão levando mais ou menos um pouco mais de 2 milissegundos para poder fazer a tarefa, enquanto que a priority queue está levando mais de 12. Agora, em comparação com o uso de memória, consumo de memória dessas mesmas estruturas, naquele primeiro teste que eu coloquei de inserir elementos, a gente vê que, ainda assim, a gente tem muitos dos resultados que estão aqui embaixo. O array na tradicional do PHP ele continua ali embaixo. Mas olha que interessante. Vocês estão conseguindo ver bem a linha cinza aqui? Vocês estão vendo que ela está totalmente paralela à linha horizontal? Isso é aquilo que a gente chama de Big O. A gente tem a complexidade totalmente constante. Aliás, Big O não, é um outro tipo de complexidade. Agora acabei falando besteira. Mas, enfim, nesse caso a gente tem complexidade totalmente constante. Ou seja, numa parte de consumo de memória, não importa quantos itens a gente está inserindo dentro do SPL Fixed Array, ele está consumindo o mesmo volume. Então, ele não aumentou a ideia de volumes conforme você estava inserindo nele. Já o Priority Queue, bom, ele literalmente subiu igual um foguete. Beleza. E para tirar esses caras de lá de dentro? A maioria das classes, todas elas têm praticamente o mesmo tempo, com exceção da Priority Queue. Ela precisa de mais tempo para você estar removendo os itens de dentro dela. Porque ela realmente precisa depois estar reordenando todos aqueles caras. Mas um detalhe bem curioso, que até agora a Priority Queue ela está só a mais loser do rolê ali, que só ela está no topo, só ela que está mais tempo, mais memória, e até para tirar. Só que é interessante.
Quando a gente está falando de consumo de memória, da remoção dos itens dela, ela é uma das que mais começa por alto. Mas percebam que quando a gente está tirando cada vez mais itens, ela vai cada vez mais esvaziando. Enquanto a maioria das outras estruturas tem tempo constante de consumo de memória. Ou seja, quer dizer então que se eu trabalhar com a mesma quantidade de volume num array, eu posso terminar tipo, com um consumo muito alto, mas depois terminar tipo, com quase nada, porque a estrutura está vazia. Ele não tem mais o que comparar. Beleza. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Beleza. Enfim, acho que só para o que acabou não ganhando. Dado todas as informações, algumas conclusões que eu tiro, que eu acho bacana pra caramba desse conteúdo todo. A gente pode concluir de todas essas partes que as estruturas de dados da SPL elas foram uma evolução muito importante na linguagem. Elas foram concebidas já há bastante tempo, então existem outras coisas no mercado que são bem interessantes para você poder estudar e avaliar, mas elas foram um grande passo, não só de estrutura de dados, mas como a SPL como um todo. Cada uma delas tem aspectos bem interessantes, como a priority queue, com a forma de ordenação, ou o tamanho fixo de array, entre outras coisas que você pode trabalhar. Elas podem ser aplicadas no nosso dia a dia desde com cautela. Muitas ferramentas usam o fixed array, e outras acabaram depois dropando, por simplesmente voltar a usar o array convencional. Elas trazem muita responsabilidade ao nosso código. Então, pô, beleza, eu vou pagar, vou colocar uma árvore ali para mim, vou colocar o compare, e nunca mais vou ter que ficar preocupado em fazer ordenação para mim, tipo, nem no resultado de banco de dados. Eu vou ter um cara que vai ordenar isso daí para mim o tempo todo. Muita hora nessa calma. Tipo, a gente sempre tem que ter a noção de que quanto mais estruturas e mais complexidade a gente coloca lá dentro, a gente está colocando mais responsabilidade dentro da nossa aplicação. Isso envolve a gente saber que, cara, muita coisa pode acabar acontecendo lá dentro e a gente precisa ter bastante domínio. Fica um pouco mais frágil, digamos assim. E, como eu falei no começo, se você está com dúvida, pô, eu gostei, beleza, bacana, mas não sei por onde começar. Ok, começa primeiro com um array. Valida os testes com a tua aplicação, tenta fazer uns profilings, alguns benchmarks, assim, alguma coisa, só para ver mais ou menos como é que sua aplicação se comporta. E depois vai fazendo alguns testes, algumas coisas mais simples, e é onde você consegue, depois, aos poucos, substituir os melhores cenários. Aqui são as referências principais que eu utilizei. Primeiro, documentação. Por muito tempo ela não era tão clara assim, mas hoje em dia ela tem bastante exemplo, ela é bem didática, então tá bacana pra caramba. Esse segundo Hot Examples é um site tipo com nome meio estranho, mas enfim, eu acabei achando o site pesquisando sobre código de PHP. E então, mas enfim, sério, não, é sério, ele pesquisa sobre vários outros códigos de outros projetos e tal, beleza, mas o foco dele é fazer uma pesquisa muito similar à do GitHub, mas como eu falei, ele pesquisa pelo uso das classes ou métodos. Então ele é bem bacana, sério, eu gostei pra caramba, eu procurei pra caramba quem foi a galera que criou, eu só vi que era da Rússia e parei por aí. Enfim. A PHP Architect, que é uma das publicadoras bem famosinhas na gringa, acho que aqui no Brasil eles não são tão famosos assim, porque acho que não tem brasileiro com livro publicado por lá, mas eles têm bastante livros interessantes. E esse livro de Tornando-se Mestre na lib de SPL é um dos livros mais completos que eu já vi sobre a SPL em si. Ele explica vários conceitos, não só das classes em si, como conceitos matemáticos, de notação e outras coisas que são interessantes para a gente entender de algoritmos, e também de outras coisas que existem dentro da SPL. Então é um livro bem interessante, eu recomendo que tiver interesse por alguma coisa mais didática. E também o PHPDS, eu não me aprofundei porque eu queria falar mais da SPL em si, mas ele é uma versão mais moderna que existem hoje de estrutura de dados. Toda a documentação dele não só está no GitHub, e também esse benchmark que eu usei veio originalmente de lá, mas ela também está na própria documentação oficial do PHP. Você pode instalar pelo Pickle, é um instalador de algumas extensões que não vem por padrão no PHP. Você pode instalar ele de boa e pode acabar usando ele bem bacana. É um instaladorzinho bem legal. E, bom, é isso. Muito obrigado. Eu vou subir. Perguntas, pessoal? Eita, é bom que deu uma explosão, te acabou aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Deixa eu te perguntar, você falou em questão de benchmark, para a gente começar a fazer, assim, fazer alguns testes, para que a gente já começando. Tem algum requisito, algumas coisas, ou não? Como é que a gente pode começar a fazer esses testes? Qual é o princípio, vamos dizer assim? Excelente pergunta.
Bom, depende muito de você, de qual problema você quer resolver de fato. Que, por exemplo, imagina que fazer o benchmark é o como. Saca? Por exemplo, imagina que o teu time está trabalhando, sei lá, com e-commerce e vocês tipo tão carecas, tipo, e cansados da galera ficar reclamando, puta merda, esse negócio tá lento pra cacete, tem que fazer alguma coisa. Pô, caramba, como é que a gente pode analisar isso daí? Vocês podem ver algumas outras ferramentas de profiling, existem algumas bem interessantes, o Blackfire da Sensor Labs é uma das mais bacanas que tem, é bem plug and play, é bem facinho de usar, tem uma documentação bem legal, e tem um plano gratuito bem massa. E ele vai permitir você, por exemplo, dar uma olhada no geral da tua aplicação e você começar a encontrar outros gargalos. Porque, de repente, as lentidões ou os problemas que podem aparecer quando você quer fazer alguns benchmarks podem não estar só no teu código. Podem estar em outras coisas que estão juntas na sua aplicação. Então, você começar tipo, com alguma ferramenta, você pode usar até o Apache Benchmark. O AB, ele também não é muito complicado de usar. Você pode usar esse cara, tipo, começar a fazer alguns testes de requisição e ver mais ou menos como se comporta. Mas sempre lembrando que isso é o como. O mais importante é saber exatamente qual é o problema que você está tentando resolver. Nessa questão de array também, já me falaram assim, que para evitar a quantidade de loopings, né, tirar um pouco de loopings, dar preferência por questões nativas funções nativas do PHP, alguma coisa parecida assim, se for mais puro, vamos dizer. É recomendado mesmo ou é só boato mesmo? Cara, é recomendado. Principalmente se você está falando de interações com for each. Porque, tipo, ele tem qualquer coisa que, tipo, tiver o iterable, beleza, ele vai conseguir, tipo, estar trabalhando com aquele cara, beleza, bacana, tudo legal. Só que você, de repente, pode ter vários tipos de estruturas de dados que, cara, podem ser muito extensas. E, de repente, você tem aquele for each, que tem dentro de um for each, que tem dentro de um for each, tipo, fica aquele Hadouken desenhado no teu código, é uma porcaria. Então, tipo, o nível de complexidade daquilo dali aumenta, tipo, exponencial. Então, você usar coisas como, por exemplo, tipo array filter, array map, são excelentes formas de você poder explorar, tipo, formas diferentes de você poder encontrar os registros que você quer dentro da estrutura. Obrigado. Essa pergunta acabou de surgir agora, inclusive a dúvida dele também. Que é o seguinte, você já usou o Laravel, lógico, né? Então, collection do Laravel, ele é um tipo de SPL, conta como sendo ou não? Não tem nada a ver? Eu vou ser sincero porque eu não sou tão manjão de Laravel. Então eu não sei exatamente como que os componentes dele se comportam. Eu sei que tem muita coisa de Symfony e coisa de frameworks lá. A princípio, tem muita coisa que é desenvolvida como componente diretamente lá. No que eu pesquisei, procurando casos de uso dessas estruturas, o Laravel não apareceu para mim. Então, até onde eu sei, o Laravel não tem tipo, ligação direta delas. Aqui? Eu consigo integrar isso daí num servidor, num CI de deploy da aplicação antes de seguir o processo de homologação, produção, para fazer esse benchmark no deploy do projeto? Dá sim, porque você pode ter simplesmente alguma coisa de extensão instalada lá, direto, ou você pode simplesmente no teu próprio fluxo de entrega, você pode ter, tipo, sei lá, um branch que você faz da tua aplicação, onde você coda e você pode ter a integração lá normal. Oi. Então, eu vi que você usou o array, usou só tipos numéricos, o array fixo. Eu posso usar outros tipos também, tipo uma string, qualquer outra coisa? Pode. A única regra do fixed array é que os índices devem sempre ser numéricos inteiros. Você não pode trabalhar tipo só o índice mesmo. O que você vai colocar no valor dentro daquilo dali pode ser string, pode ser objetos, pode ser collections, pode ser o que você quiser. Mas os índices, quando você for fazer referência, tem que ser numéricos inteiros. Mas no caso, mesmo se eu uso um string, ele mantém a mesma quantidade de memória alocada? Num array tradicional, ele praticamente vai ter o mesmo tipo de memória alocada. Agora, se você for tentar, por exemplo, como eu falei, eu posso pegar um array e jogar dentro dessa fixed array. Se um dos índices for string, ele não vai aceitar, ele vai acusar um erro no momento. Então, tipo, você realmente precisa seguir. É uma regra rígida da estrutura. Mais perguntas, pessoal? Não? Então, uma salva de palmas para o Davi. Valeu, gente. Obrigadão. Galera, eu tenho 10 minutos ainda. Acho que eu vou fazer. Vocês têm? 10 minutos.